com mais que eu seja mais uma professora a contribuir com esse percurso, com o fazer profissional de cada um aqui presente. Né? Se quiserem usar o chat também para fazer perguntas, eu vou ficar um pouco mais no slide, mas vez ou outra eu vou olhar também o chat para estar vendo a interação de vocês. Né? Eu prefiro muito mais estar pessoalmente, né? Eu sei que a tecnologia nos dá diversas possibilidades, eu estou no Ceará, né? E aí eu consigo falar com vocês, mas eu ainda gosto muito do modo presencial, né? Da troca, da fala, da roda de conversa, realmente para que a gente possa manter mais um diálogo do que mesmo propriamente dito uma palestra ou uma aula, né? Mas é o que nós temos e aí nós precisamos fazer o melhor com o que nós temos, né? É isso que nós fazemos dia a dia no nosso fazer profissional, né? Fazendo sempre o melhor com o que temos. E aí a gente precisa primeiramente compreender o que é essa rede intersetorial, né? O que vem aí nesse conceito de rede intersetorial. A intersetorialidade pode ser definida como a integração entre áreas e diversos setores, buscando a complementaridade das ações e da resolução conjunta de problemas sociais. E aí eu trouxe um exemplo do um exemplo visual, né, um diagrama com o CRAS, com as UBS, com o CREAS, escola, CAPES, Conselho Tutelar, OSC, e aí pode vir também movimentos religiosos, pode estar vindo também associações. Então, assim, a rede, ela é realmente extensa, né? E aí, como a gente viu, ela é diversos setores, áreas de diversas formas, porém, ela tem um único objetivo, que é complementariedade das ações e resolução conjunta de problemas. Então, assim, a gente precisa compreender, né, antes de iniciarmos a falar propriamente da intersetorialidade, a gente precisa compreender que o usuário, que o participante, né, que aquela pessoa que está integrando um grupo, que está recebendo o meu serviço, ela não é minha, ela não é do meu equipamento, ela é do território, ela é da rede. Né? Então, dificilmente eu me colocando aqui como técnica, como assistente social de um CREAS regional, né, aí atendendo a 6 municípios, com 6 realidades totalmente diferentes, embora seja na mesma regional, na mesma região, mas existem as particularidades territoriais dos municípios, e aí, dificilmente, eu acho que nunca chegou de eu ter um caso no CREAS e que eu não precise da rede para resolver, para me ajudar a dar resposta àquela expressão da questão social. Então, quando o caso é criança e adolescente, a priori eu vou precisar do conselho tutelar, né? Então, nada para criança e adolescente tem alguém com o microfone ligado, eu acho. Espera aí que eu vou achar. Tá, eu acho que é a Shirley. Foi, agora foi. Pronto, então, assim, nada para a criança e o adolescente sem a presença do conselho tutelar, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão e aí a gente sempre tem essa visão e essa parceria dentro do nosso equipamento, dentro da nossa unidade de CREAS. Da mesma forma com a educação, com a saúde, então dificilmente uma pessoa com deficiência que está com seus direitos violados não precise de um atendimento na UBS, em um CAPS, propriamente dito no próprio hospital, né, na própria emergência e urgência. Então, é algo que a gente percebe que é impossível eu ofertar um serviço sozinha. Então, serviço de convivência, eu não consigo ofertar só o serviço de convivência sem que aquela família ela esteja inserida também em outras políticas públicas. Então, o serviço de convivência, a criança está na escola,
o adolescente está na escola, está participando de outras ações, né? Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, compreender que nós não podemos trabalhar sozinho, que o usuário não é meu, que a família não é minha. A família, ela é do território, ela é de todas as políticas públicas que ela apresentar demanda para essa política pública. Né? Então, por isso que é tão importante que a gente consiga compreender, que a gente consiga entender o conceito, né, de intersetorialidade e a sua importância para a oferta do serviço. E aí, falando um pouco do SUAS, né, porque o Sistema Único de Assistência Social, ele necessita do fortalecimento da rede. Como eu hoje atuo em unidade socioassistencial, então eu trago um pouco para você, porque que ele necessita tanto que a rede ela esteja fortalecida. O SUAS, né, ele tem como objetivo promover o acesso a direitos sociais e a inclusão dos cidadãos, para que isso possa alcançar propósito, e o SUAS ele incorpora elementos da intersetorialidade, que consiste na articulação, na integração entre diversos setores e políticas públicas. Né? Então, a intersetorialidade promovida aí pelo SUAS é uma das maneiras encontradas pelo Estado brasileiro para aplacar o complexo fenômeno da pobreza, da natureza multidimensional. Então, a gente precisa, dentro do SUAS, incorporar esses elementos da intersetorialidade, que ela vem aí na articulação, na integração entre os diversos setores, até porque a proteção social, né, seja ela básica, especial, de média ou alta complexidade, ela só acontece perante a unificação do acesso aos direitos. Então, por muitas vezes, o usuário que está no CREAS é uma família que teve o direito à saúde negado. Né? Então, não tem como o SUS não depender da saúde para promover a proteção social daquela família. E vice-versa. Existe diversas demandas que a gente recebe da política de saúde. Por quê? São demandas sociais. Então, a saúde, ela consegue resolver a demanda dela, que é a demanda de saúde pública. As demandas sociais, elas são demandas que só vai conseguir, né, ser resolvida, ter a resposta através da política de assistência social, que é a política responsável aí por essa proteção social. E isso acontece na saúde, na educação, o próprio sistema de garantia de direito, aí o Conselho Tutelar, o sistema de justiça, né? Aí tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário, ele necessita da rede, aí a rede fortalecida, porque ele vai precisar atingir aquela OSC que oferta serviços socioassistenciais, ele vai precisar atingir a política de saúde que oferta aí a saúde, seja ela básica, né, seja ela de uma complexidade maior, ele vai necessitar da política de assistência social, do PAIF, do PAEF. Então, o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles apenas despacham ali, né, e tomam a decisão final, mas não tem como ele conhecer a família. Então, por isso que ele quer que a rede chegue lá e diga, ó, promotor, ó, juiz, a família é assim, a família é acompanhada aqui, a família foi encaminhada aqui, a família aderiu, não aderiu. Então, essa unificação, esse fortalecimento, ele também pode ser e é muito importante quando chega na instância maior, que é no sistema de justiça. E aí acontece também no sistema de garantia de direito, através dos conselhos de direito, principalmente conselho de assistência, conselho da pessoa idosa, conselho da pessoa com deficiência, né? Conselho da criança e do adolescente, que necessitam realmente também dar resposta e garantir que aqueles indivíduos tenham acesso a os direitos aí garantidos e efetivados. E quem garante e efetiva direitos são as políticas públicas, são os setores, são aqueles que ofertam a
até a eles aí, a depender da sua demanda. Porque a atuação em rede é essencial, né? E aí a gente pode compreender que a demanda ela pode ser motivada por vulnerabilidades relacionadas a questões ambientais, habitacionais, de questões de acesso à justiça, violação de direitos humanos, que necessariamente correlacionam com preditores tradicionais de vulnerabilidade, como aqueles expressos em termos de pobrezas monetárias, segurança alimentar, e aí um mundo, né? Então, a gente precisa também compreender que existe diversos tipos de vulnerabilidade. Nós pecamos muito como nós achamos que, existe uma família em situação de vulnerabilidade, né? E aí, se alguém que está aqui, se eu estiver errada, me corrija. Quando chega alguém que fala, ou essa pessoa vem realmente direcionada até a política de assistência social, ou até nós mesmos que somos profissionais já, vulnerabilidade à assistência social, né? Já correlacionamos ali a vulnerabilidade à política de assistência social, porém nós esquecemos que existem diversos tipos de vulnerabilidade. Existe vulnerabilidade educacional, vulnerabilidade de saúde, relacionada à segurança alimentar, vulnerabilidade relacionada ao meio ambiente, ao acesso à direito, ao acesso à justiça, né? Então, é um leque de vulnerabilidade que existe. Então, eu não posso pensar a vulnerabilidade só família em acompanhamento pela política de assistência. Isso acontece muito, né? Eu trago esse exemplo, porque acontece muito. Os próprios setores, eles têm dificuldades de identificar qual é a demanda do usuário, a vulnerabilidade do usuário, que muitas vezes é dele. Então, a saúde, às vezes, ela tem dificuldade de identificar que aquela vulnerabilidade é de saúde. Pode ter vulnerabilidade social, pode sim estar atrelada, mas também existe vulnerabilidade de saúde. E aí acaba que acontecendo a inversão de papéis, né? A saúde vai lá, não, pega assistência, isso aqui é vulnerabilidade, pega que o filho é teu. E muitas vezes a saúde até esquece que esse filho também é dela, né? Então, a intersetorialidade é isso, é dizer, cada um tem sua parte nessa família e nesse caso. O caso não é só meu, a família não é minha, a família não é de técnico tal, a família não é de serviço tal, a família é do território, a família precisa ser reconhecedora como família que precisa receber direitos, que precisa que seus direitos sejam efetivados, e quem faz isso somos nós que estamos frente às políticas públicas. E, por isso mesmo, os serviços nacionalmente tipificados no SUAS não adotam critérios paramétricos de focalização. Outra coisa que a gente precisa compreender dentro da intersetorialidade é que nenhuma política pública ela dá conta sozinha. Então, eu vejo também muito, né? Eu sempre trago exemplos e às vezes eu sou um pouco crítica nos meus exemplos, porque é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu recebo de muitos profissionais. Acontece muito da política pública querer fazer algo no seu quadrado, porque tem medo de uma ação coletiva tirar, né? Eu vou falar no popular, tirar o seu brilho. Eu não vou chamar a saúde para a gente fazer uma ação bacana do combate ao suicídio, né? E trabalhar o Setembro Amarelo, porque a saúde vai ganhar mais visibilidade do que eu. Porque isso vai tirar a visibilidade de mim e aí vai ser uma visibilidade compartilhada. E isso é um gargalho grande da intersetorialidade, né? É pensar na caixinha, é fazer as coisas pensando em se autopromover e não realmente em executar um serviço de qualidade. Então, a gente precisa também quebrar com essa cultura de que se eu for chamar o colega para fazer a ação, ou eu vou trabalhar mais e o colega vem e recebe só os créditos,
ou o colega recebe os créditos e eu acabo ficando apagada, uma vez que a ideia foi minha, né? Ainda tem essa boa e grande ideia, que a ideia foi minha e eu acabo sendo apagada porque a saúde ela vai ter mais visibilidade. Situação de vulnerabilidade são multifatoriais, né? Então, como eu já falei, existe vulnerabilidade de educação, segurança alimentar, meio ambiente, de saúde, de segurança, de acesso à justiça. Então, existe uma imensidão de situações de vulnerabilidade. Garante respostas mais completas, célebres e efetivas, né? Então, quando a rede ela está realmente fortalecida, ela tende a ter respostas completas, a ter respostas efetivas, né? E aí a ter resultados também positivos. E também, né, a atuação em rede, ela evita sobreposição ou lacunas no atendimento, porque nós não sabemos de tudo, né, de tudo, nós não somos preparados para dar resposta a tudo. Então, cada um tem a sua expertise dentro da sua área de atuação, dentro da política, dentro do setor, dentro da OSC, da sociedade, da associação em que você atua. Então, a gente precisa ter essa humildade de dizer que eu não sei de tudo, que eu não dou resposta a todas as demandas. E isso é muito sobre humildade mesmo. Por que eu digo isso? Eu vejo diversos setores, isso aqui eu sei, isso aqui eu também sei, isso aqui também eu sei, e acaba que não focalizando, não focando no que é de sua atribuição e ainda prejudicando o usuário aí, a família, ao acesso a uma informação de qualidade, né? E aí a gente também precisa compreender que isso é uma violência institucional, tá certo? Então, quando eu não repasso uma informação de qualidade, quando eu repasso uma informação por repassar ou incompleta para aquela família, eu também posso estar violando um direito da família de ter acesso à informação de qualidade. Então, essas lacunas, elas só são preenchidas, essas lacunas do atendimento, elas só são preenchidas mediante aí a minha humildade de reconhecer que eu preciso do outro para que a gente possa, em conjunto, atender a demanda que aquela família me apresenta naquele momento do atendimento. E a intersetorialidade, ela também nos apresenta princípios, né? Então, precisamos compreender que ela também tem princípios. E dentro desses princípios, nós podemos destacar a territorialidade, né? Então, cada território, ele tem sua particularidade, ele tem a sua especificação, né? Então, por mais que eu more em um determinado município, a zona rural e a zona urbana, nós já conseguimos identificar especificidades territoriais. Então, a intersetorialidade, ela também traz aí a territorialidade como princípio, e esses princípios a gente precisa levar ele também em consideração. Então, a minha oferta, ela precisa estar focada realmente em atingir um objetivo, né? E aí, muitas vezes, o objetivo ele é único, mas a ação ela é intersetorial, ela precisa da atuação de diversos setores, até porque nós estamos também lidando com questão territorial. Outro princípio da intersetorialidade é a integralidade do atendimento, né? Como nós falamos anteriormente. O atendimento de qualidade, muitas vezes, ele precisa ser integrado, porque eu não tenho resposta para tudo. Eu não tenho, né? A gente aqui no Ceará, a gente costuma dizer que eu não tenho pernas para alcançar tudo isso, se não depender do outro, se não depender da outra política pública, se não depender realmente desse fortalecimento da intersetorialidade. Outro princípio da intersetorialidade é reconhecer que o centro é o usuário.
é a família, é o recebedor, né? Então, a centralidade é no usuário. Então, nós estamos aqui pelo usuário. Se nós não tivéssemos demanda, eu tenho certeza que a Beatriz não necessitaria fazer esse percurso, porque o percurso, ele também tem um objetivo, que é o quê? Atingir aquelas pessoas que recebem o nosso serviço, né? É melhorar o atendimento, é formar os nossos profissionais para saber lidar com a demanda, porque a ausência da educação permanente, né, seja ela no setor que for, ela causa um déficit muito grande, né? Porque muitas vezes nós não damos resposta a uma determinada demanda, não é porque eu sou um péssimo profissional, não é porque eu não queira, é porque ela não quer trabalhar. Não é isso. Muitas vezes é porque eu não fui capacitada para tal coisa, né? Então, a gente usa muito isso nas acolhidas das unidades socioassistenciais. E aí, a acolhida inicial, a recepção. Muitas vezes, os recepcionistas, eles são ali jogados lá e eles não passam por uma capacitação. E eles são os primeiros a acolher aquelas famílias que chegam ali em situação de vulnerabilidade social, né? Então, a gente não pode julgar se a gente não dá condição de trabalho à pessoa. Então, por isso que nós precisamos reconhecer que a centralidade ela está no usuário. Outro princípio é compartilhamento de responsabilidade. Como eu disse, eu venho sempre repetindo, a família não é minha, a família não é da Beatriz, a família ela é nossa, ela é do território, ela é de todas as políticas públicas que tem no território em que ela está inserida, né? Então, a gente precisa realmente compartilhar essa responsabilidade. E muitas vezes essa responsabilidade ela precisa ser compartilhada independentemente da minha ação ser exitosa ou não, porque muitas vezes, deu tudo certo, a família saiu daquela situação de violência, de violação de direito, aí todo mundo quer uma parte do bolo. Eu estava presente, eu fiz parte, eu fiz um encaminhamento, eu fiz uma articulação, eu fiz um alinhamento, mas quando aquela família não consegue êxito, ninguém quer a sua parte, ninguém quer se responsabilizar. Eu nem vi, porque eu até chamei a família para o atendimento psicológico, até marquei, mas ela nunca veio, mas ela nunca aderiu. Então, é muito mais fácil eu culpar a família do que eu reconhecer que eu sou uma rede falha, que o meu serviço ele precisa melhorar. E aí, quando eu não reconheço isso, eu acabo cada vez mais fragilizando a minha oferta, né? Porque o primeiro passo para refazer, para mudar, para ressignificar uma oferta é compreender e aceitar que ela não está legal, né? Então, a gente precisa também ter essa consciência nesse compartilhamento das responsabilidades. Outro princípio da intersetorialidade é a comunicação e a escuta qualificada. Então, eu ouvir de forma qualificada, eu escutar realmente, não é, chegou a família, ou até mesmo chegou o colega da rede ali com um caso, e aí o colega vê e eu não acolho, eu não escuto. Acontece muito isso também dentro do CREAS, né, da unidade, no serviço de convivência, no Bolsa Família Cadastro Único não acontecia muito, mas no CREAS acontece muito. Muitas vezes nós recebemos encaminhamentos indevidos, nós recebemos famílias através de demanda espontânea, que não tem nada a ver com CREAS, que muitas vezes não é violência, nem violação de direito, né? A pessoa está em risco social, né? Mas nós acolhemos, nós escutamos, nós orientamos, nós direcionamos, seja a família ou seja a rede, de forma realmente bacana e de forma legal, porque essa humanização ela precisa acontecer na comunicação. É tanto que é um princípio presente aí
na intersetorialidade, essa comunicação, essa escuta qualificada. Outra coisa que a gente precisa fortalecer é na hora de articular com a rede. Eu tenho um usuário e eu sei que ele vai necessitar de acesso à política de saúde. E aí eu só digo, eu vou fazer um encaminhamento, vou entregar ao usuário, o usuário vai lá na UBS do seu território e fala que você precisa ter acesso a atendimento psicológico, tal. E aí isso é muito falho. Eu preciso ligar para a UBS, eu preciso apresentar o caso, claro, sem quebrar a ética profissional e nem o sigilo, mas eu preciso apresentar e eu preciso dizer, estarei encaminhando tanto para respaldar o meu equipamento, a minha unidade, como para respaldar vocês que estão recebendo também aí, mediante o encaminhamento, esse usuário. Então, isso se chama alinhamento, isso se chama articulação intersetorial, é comunicação, faz parte dessa comunicação e dessa escuta qualificada. E aí a gente apresenta um pouco de exemplos práticos intersetoriais, né? Exemplo de práticas intersetorial, e qual seria, de que forma nós podemos agregar práticas intersetorial. Nós podemos fazer atendimento conjunto entre CRAS e o BAS em caso de negligência contra criança, contra pessoa idosa, contra gestante, né? Então, assim, a família está em situação de negligência, ela precisa ser atendida no Centro de Referência de Assistência Social e ela precisa também ser atendida na Unidade Básica de Saúde. Então, vamos fazer um atendimento em conjunto a essa família, e aí uma forma de evitar que a família fale novamente, possa reviver todas as situações de vulnerabilidade que ela está exposta e fortalece, porque são olhares de políticas públicas diferentes. Outro exemplo é um planejamento de campanhas preventivas com escola, saúde, aí exemplo de campanha, questão de abuso sexual, evasão escolar, gravidez na adolescência, né? Aí a violência, combate à violência contra a mulher, combate à violência contra a pessoa idosa, né? A questão de trabalho infantil. Então, é um mundo de serviços e de ações que eu posso estar fazendo mediante campanhas preventivas entre escola, saúde, e aí pode acrescentar também serviço de convivência, CRAS, CREAS, né? Enquanto mais intersetorial essa prática seja, mais resultado exitoso a gente vai alcançar. Outro exemplo de práticas intersetorial é encaminhamentos com devolutiva, plano de acompanhamento familiar com vários setores. Então, essa coletividade, né, essa contrapartida do outro. Eu fiz um encaminhamento, eu recebi um encaminhamento, eu dou celeridade ao caso, eu atendo o caso, mas eu não dou devolutiva. Então, o outro não vai saber se eu consegui atender, a outra política pública não vai compreender quais as ações eu consegui evoluir ou não naquele contexto sociofamiliar. Né? Então, essa devolutiva ela é muito importante. Jailma, como que eu faço essa devolutiva? Existem diversas formas de se fazer uma devolutiva. Você pode fazer um alinhamento via telefone. Olha, a gente recebeu o encaminhamento, você está lembrado? Então, a gente atendeu, a família aderiu, a família superou, tal, a gente encaminhou para outro serviço, enfim. Pode ser através de escrito, né? Pode fazer devolutiva do encaminhamento tal, recebido da unidade tal de saúde, enfim, e aí faz uma devolutivazinha escrita, sucinta, né? Dizendo as ações mais ou menos que foram realizadas com a família. Pactuação formais, então fluxo, ofícios, grupos intersetoriais no território, né? O fluxo ele é muito importante. Nós temos aí a questão da escuta especializada, né? Que precisamos avançar muito, principalmente em questão de fluxo. Então, a rede está tão despreparada, né? E isso é a nível nacional, de que quando recebe uma revelação espontânea de uma criança, ela não sabe o que fazer com a informação. Então, ela acaba expondo a criança, ela acaba
estragando o caso ali, porque a sociedade vai saber antes dos órgãos competentes, e não é para a sociedade saber nem após os órgãos competentes saber. Então, isso é ausência de fluxo, isso é desorganização, né? Isso é fragilidade na rede intersetorial. Então, a gente precisa compreender que os fluxos, eles são importantes, e não é porque ele fica ali num papel, eu vou sentar aqui, a gente vai construir um fluxo e pronto, ficou no papel. Não, é um fluxo para realmente ser efetivado. Vamos construir um fluxo aqui mediante a escuta especializada, né? Recebi a demanda espontânea. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou construir o meu relatório, vou encaminhar para o conselho tutelar, porque nada para criança e adolescente sem o conselho tutelar. Então, eu não posso, a escola recebeu, a escola... Não, a escola não vai acionar conselho tutelar, não, porque a escola acha que o conselho tutelar não sabe, não faz nada. Então, a escola vai fazer um relatório, já encaminha para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, e aí o Ministério Público diz, cadê o conselho tutelar no processo? Então, a gente precisa, é por isso que nós precisamos de fluxo. E aí vem, a escola fez uma escuta, encaminhou para o conselho encaminha para a civil, que encaminha para o Ministério Público. Então, isso é fluxo. Isso é uma rede intersetorial organizada, fortalecida e com fluxo aí sendo realmente executados. Outro exemplo prático seria oficinas temáticas sobre a intersetorialidade e sua articulação. Então, chamar a rede, conversar com a rede, entender o que a rede oferta, o que o CRAS oferta, o que o Conselho Tutelar oferta, as limitações de oferta, porque nós também temos limitações, né? Eu consigo ir até aqui, daqui em diante, a Beatriz entra dentro do setor que ela representa, dentro da unidade que ela está hoje atuando. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência e a gente precisa que a rede ela também tenha essa consciência. Né? Então, pouco vai surtir efeito se só o CRAS tiver consciência de que isso é para acontecer. Então, vamos sentar, vamos chamar a rede, vamos propor uma oficina. Jaima, eu não consigo tirar todos os professores. Traz os coordenadores, traz agentes comunitários de saúde, traz PAIF, PAEF, e vamos sentar, vamos compreender, vamos falar realmente o que eu faço, os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso realmente chegar ao meu limite, porque todos nós temos limite na nossa atuação também. Estratégia para fortalecer a rede, né? Então, eu trago também algumas estratégias. Nós precisamos mapear os equipamentos e atores locais, porque eu digo isso, muitas vezes eu não sei onde fica a unidade de referência daquele usuário, daquela família que eu atendo. A família chega lá, não, eu estou com essa demanda, tal. Não, minha senhora, isso aí não é demanda nossa. Isso aí é demanda do CRAS. Então, o CRAS, ele fica na rua tal, próxima a tal, referências, chega lá, você pode procurar fulaninha, que é a coordenadora, que vai lhe direcionar para essa determinada necessidade da senhora. Então, isso é mapeamento de equipamentos e atores locais, e que ela precisa também acontecer dentro do nosso município, do nosso território, para facilitar aí a intersetorialidade. Construção de fluxos e protocolos, como a gente já discutiu, discutiu, né? É uma estratégia para a gente fortalecer a rede, construir esses fluxos, esses protocolos, agendamento de reuniões periódicas com os setores. Então, a gente chamar os setores, conversar, compreender também o outro, né? Porque muitas vezes a gente reclama muito, nós temos um grande gargalho até nos conselhos, né? Os conselhos de direito, eles são intersetoriais. Então, tem representação da sociedade civil, tem representação dos usuários, tem representação do poder público, né? E muitas vezes, quando é para juntar, a gente tem dificuldade, porque nunca vem todos, sempre tem
eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, mas isso realmente é não sentar, é não ter esse momento aí com os setores para poder tentar compreender. Participação ativa nos fóruns e conselhos, né, também é uma estratégia para fortalecer a rede. Ai, ficou aqui foi na hora da edição, gente, desculpa aí, né? Escuta e corresponsabilidade entre os setores. Então, ouvir, dizer que o setor tem corresponsabilidade naquela oferta, naquele serviço, e isso também é uma estratégia para que a gente possa estar fortalecendo a nossa rede intersetorial. Boas práticas de registro e devolutiva, né? Então, como a gente já falou, devolver realmente, dar um feedback, dar uma resposta daquele caso que foi encaminhado, né? E isso tanto fortalece como valoriza a rede. Então, é tão legal você encaminhar uma família para um determinado serviço e aí no final aquele serviço disser, eu consegui, viu? Estou até vendo o nome do pessoal aqui, né? Eu consegui, Ivan, eu consegui atender a sua demanda, eu consegui realmente dar a resposta positiva. Também, se não conseguir, não tem problema. Eu atendi, a gente fez isso, a gente encaminhou, mas a situação ainda vem insistindo aí, né, naquele contexto e a gente precisa mudar as estratégias de atuação. Desafios reais, né, no trabalho em rede, são muitos desafios, né, e aí todos nós compreendemos um pouco e tentamos, sabemos identificar também um pouco desses desafios da rede, mas também trago alguns para apresentar e para a gente discutir. Um dos grandes desafios é a falta de comunicação e a resistência institucional. Então, não me comunico, tenho resistência em entender qual é o trabalho do outro, em compreender que eu preciso do outro, que o outro precisa de mim, né? Então, existe sim essa resistência institucional e muitas vezes até partindo de nós mesmos também essa resistência. Então, a gente precisa sair da nossa caixinha, a gente precisa compreender que o território, ele é de todos, ele não é meu, a família não é minha. A ausência de pactuação de fluxo, como a gente já falou, da importância do fluxo, da elaboração de fluxo ali, essa ausência de pactuação, ela vem sendo um dos grandes desafios também de trabalho em rede, né? Então, se eu não tenho fluxo, se eu não pactuo algo, provavelmente vai haver uma fragilização nesse trabalho intersetorial. Outro desafio grandioso é profissionais sobrecarregados, né? Então, nós temos muita demanda para pouco profissional. E isso acontece em diversos, eu sou atrevida até em dizer, em todos os setores em que a gente possa visualizar hoje, né? Então, são poucos assistentes sociais e psicólogos na equipe do PAIF para dar de conta de demandas, de programas, de serviço. São poucos psicólogos nas unidades de saúde, e é quando tem. E aí a gente vê o contexto aí de saúde mental todos os dias agravando mais e a equipe ficando mais sobrecarregada e pouco sendo valorizada, né? Porque a valorização profissional ela também é chegar e dizer, não, eu estou vendo que você está sobrecarregado, eu vou contratar outra pessoa, eu vou colocar outra pessoa para te ajudar aí nessa demanda. Então, existe muitos profissionais sobrecarregados que vêm aí desafiando aí, que vem fragilizando cada vez mais esse trabalho em rede. Visões fragmentadas do problema, né? Então, isso também é nítido, né? Algo que a gente precisa também compreender dentro de políticas públicas é que a gente precisa entender que ali eu não sou Jailma, que ali eu estou pelo SUS, eu estou pelo SUAS,
eu estou pelo serviço de convivência, eu estou pelo CRAS, né? Então, eu preciso seguir a visão do serviço em que eu atuo. Né? Por que eu digo isso? Trazendo aí para o SUAS. Existem muitos profissionais, e isso é uma realidade, que são profissionais de diversos níveis dentro do Sistema Único de Assistência, seja gestão, seja na básica, na especial, que traz as suas concepções pessoais para o serviço, que acha que o seu preconceito ele também se aplica ali naquele serviço. E esquecem que ali eles são profissionais que têm uma NOB SUAS, que tem uma tipificação que me diz a matricialidade sociofamiliar, territorial, ela precisa ser priorizada, independentemente da conjuntura ali em que aquelas famílias, em que aquele território se encontra, independentemente dos arranjos familiares que a gente atende, né? Então, isso também, essas visões fragmentadas do problema, do usuário, do território, ele também ainda é um desafio aí no trabalho em rede. Mudança constante de equipe é outro problema, porque a educação permanente, ela já é ausente. E aí, se eu tenho uma rotatividade de profissionais, ela torna-se cada vez mais ausente e fragilizada, porque né, acontece muito nas prefeituras. O gestor passou 4 anos e aí ele tem a sua equipe né, de confiança, isso causada pela ausência de concursos públicos, né, que a gente precisa também compreender que esse é um gargalho também, e aí ele vai colocar as pessoas de confiança dele. 4 anos, capacitou tudo, teve educação permanente, ao prefeito perde, entra outro prefeito, e aí retira aquelas pessoas e coloca novos professores, novos enfermeiros, novos assistentes sociais, psicólogo, e a sensação que dá é que tudo começa do zero. Então, se eu sou profissional e eu tenho a sensação de que tudo começa do zero, imagine a família que está recebendo aquele serviço, que muitas vezes vai ter que ouvir da Jair, assistente social, o que ela já ouviu da Beatriz, assistente social, anteriormente, que ela vai ter que explicar tudo novamente, que ela vai ter que trazer para aquele profissional, né, diversas vezes tudo que já foi feito por ela, o que deixou de ser feito. Então, isso é cansativo demais. Então, essa rotatividade, ela vem realmente enfraquecendo muito, e é um grande desafio aí do trabalho em rede. Né? Isso eu estou dizendo ali no setor, intrasetor. E a intrasetorial é pior ainda. Então, se eu chego hoje no município, eu estou com dificuldade de compreender o meu serviço, imagine compreender o serviço da saúde e da educação. Né? Então, isso vem fragilizando, aí é um desafio, é um gargalho na rede. Para que a gente possa superar esses desafios, né? Porque a gente precisa apresentar também superação de desafio, nós podemos trazer aí para nós a liderança e protagonismo territorial, né? A gente precisa realmente ter essa liderança, ser protagonista no nosso território, e existem diversas formas de fazer isso, tanto de ser como de incentivar, de trazer aí aquelas famílias, de tentar identificar as potencialidades daquela família, daquele território. Outra, formação continuada da rede, né, a exemplo do que a gente está fazendo aqui. E aí a gente também precisa quebrar com esse paradigma de que formação continuada eu vou precisar todo dia ou sentar mediante um computador ou em uma sala de reunião e eu vou ouvir. Não, é educação permanente, formação continuada, ela pode acontecer em 1 hora, uma vez na semana, uma vez no mês, quando eu paro, que eu leio uma matéria, que eu estudo um informativo, que eu estudo um artigo, que eu leio uma matéria
vem realmente ao encontro da minha oferta e eu tenho uma visão crítica, né, sobre aquela matéria, não é também servir de lagartixa e dar amém, 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 está certo, porque é uma matéria do jornal aí, né, ou do site mais confiável possível aí, é porque está certo, né, eu preciso ter o meu senso crítico também em relação a essas matérias. Construção de confiança em vínculo intersetorial, né, então a gente construir essa confiança, esse vínculo, né, dizer, ó, Rede, eu estou aqui e a gente vai caminhar junto, eu estou para te ajudar, você me ajuda, e junto nós vamos realmente fortalecer os vínculos, né? Então, a gente fala tanto em fortalecer vínculos familiares dos nossos usuários e esquecemos que muitas vezes nós também precisamos fortalecer os vínculos intersetoriais. Outra forma é documentação de boas práticas. Porque a gestão passada fazia isso, isso era bacana, era legal, surtia efeito, né? Era realmente uma forma de apresentar ali a resolutividade daquela demanda, e aí, não, mas eu não vou fazer porque isso era da gestão passada e eu não quero dar visibilidade a essa gestão passada. Então, essas boas práticas acabam se perdendo aí por uma situação que não deveria existir, né? Mediação de conflitos com foco nos usuários, né? Então, a gente também pode estar superando esses desafios mediante essas mediações de conflito, e aí nós precisamos compreender que o foco sempre será a família. Não é sobre mim, não é sobre a política de assistência social, não é sobre a educação, é sobre a família, é sobre o usuário, que é o recebedor do meu serviço. Mapear ações para fortalecer a rede, mapear e conhecer a rede local, levante os serviços e equipamentos existentes, né? E aí existe a vigilância socioassistencial nos municípios, nos territórios, que realmente pode ser muito parceira nesse mapeamento, realizar reuniões intersetorial, partilha de caso, né, respeitando o sigilo, alinhamento, procedimentos e criar estratégias conjuntas, criar canais de comunicações rápidas, né, como grupos de WhatsApp, e-mail entre profissionais da rede, claro que tudo isso também com regras e sigilos, né? Capacitar equipes, promovendo formação interna sobre o papel de cada serviço na rede. E aí, como eu disse, essa capacitação, cada rede apresenta o que você faz, o seu serviço, a sua oferta, como ter acesso, como chegar, né, como fazer, e a gente vai fortalecendo e conhecendo o serviço do outro, porque eu preciso conhecer o serviço do outro, Jaima, porque vai ter famílias que vai chegar para mim de forma equivocada e que eu preciso apresentar para ela que esse serviço não é meu, é do outro, né, que eu realmente preciso estar apta a essas respostas. Uma reflexão final, né, aí, porque também eu tinha uma hora, né, mas eu quero também conversar um pouco com vocês, claro, se vocês tiverem dúvidas ou interação ou exemplos na prática, né, mas rede não é reunião, rede é relação, né, então a intersetorialidade, o trabalho em rede é relação, a atuação em rede exige escuta, tempo, compromisso e continuidade, né? Então, não adianta eu me reunir uma vez e aí esquecer que existiu aquela reunião e nunca mais voltar a reunir-se. Quando os setores se unem, o cuidado se multiplica e os direitos se efetivam, né? Então, o objetivo é um só, é realmente multiplicar e efetivar os direitos dos nossos recebedores, das famílias, do usuário que recebe o meu serviço. Aqui são algumas referências, né, do que eu estou falando, até porque eu não consigo, eu não posso estar falando algo que eu não tenha realmente respaldo referencial,
né? Até porque eu não fiz essas falas, são falas de pessoas que estudaram, de livros, né, de orientações que nos apresenta. E aí eu também trago uma frase: a direção social do nosso trabalho não é neutra, ela se inscreve na luta pela efetivação dos direitos sociais, pela superação das desigualdades, né? E aí é uma frase da Yamamoto, é uma das minhas referências no serviço social. Só voltar um pouquinho, né, e aí apresentar também a minha rede social, meu Instagram, Jair, uma assessoria e consultoria, né? Então, aí, se alguém não me segue, ou se tem rede social, e se quiser, né, claro, me seguir, será um prazer, né? Lá eu falo muito sobre o SUAS, mas eu falo também de outros assuntos e de interação aí também, que seja pertinente a esse fortalecimento de rede, né, de serviço, de políticas públicas, tá certo? Então, muito obrigada, né? Não sei se vocês, eu vou só interromper aqui o compartilhamento, não sei se vocês têm interação, eu não consegui acompanhar o chat para eu não perder minha linha de raciocínio, né? Eu falo muito, mas eu preciso estar concentrada na minha fala. Oi, Jailma. Tivemos uma pergunta aqui do Luiz Guilherme. Ele perguntou assim: existe alguma forma de indicador que é usado para identificar ou medir o nível de vulnerabilidade de uma família, de forma a permitir acompanhar a evolução familiar? Ele perguntou. Qual seria a vulnerabilidade? A social, Luiz? Seria a vulnerabilidade social? Assim, a gente precisa compreender, né, que a vulnerabilidade é algo que não vai bem naquela família. Então, dentro do acompanhamento socioassistencial, a gente tem um plano de acompanhamento familiar que a gente faz um diagnóstico de como eu encontrei aquela família. Então, aquela família, né, é um exemplo, uma família que tem crianças, adolescentes, e aí estão em situação de evasão escolar, é uma vulnerabilidade educacional e também social, porque essa evasão escolar ela pode ser causada por ausência de alimentação, que é uma vulnerabilidade, né, social, por ausência de cuidados, né, aí de responsabilidade dos pais, que também é uma vulnerabilidade. Então, a gente precisa ver qual é o que não está legal naquela família, né? Então, as vulnerabilidades é mais os problemas que realmente estão causando uma condição de vida não tão satisfatória como a gente deveria ter. E aí a gente precisa anotar isso se chama diagnóstico. Você pode estar dividindo esse diagnóstico, né? Vulnerabilidade de saúde, ou seja, identifiquei que naquela família está tendo conflitos, está tendo os vínculos, eles estão fragilizados porque tem alguém que está passando por uma situação de saúde mental e não está sendo tratada adequadamente. Não há necessidade nem de ser, aquela pessoa precisa de um psiquiatra. Não, às vezes um psicólogo, e é por isso que geralmente as equipes têm o psicossocial, um psicólogo ele consegue identificar de que a vulnerabilidade ali, aquela problemática, ela está sendo causada em decorrência a um adoecimento mental de um dos componentes da família. E aí a gente vai elencando isso. Encaminhei, né, digamos que isso aconteceu na assistência. Encaminhei para a política de saúde, começou as terapias, foi para o psiquiatra fazendo uso da medicação, aqueles comportamentos mudaram, aquelas situações de fragilização de vínculos já não existe mais. Isso significa que a vulnerabilidade ela foi superada na família, né? Então, assim, não existe uma forma de dizer percentualmente ou por indicador, porque o social ele é muito dinâmico, né? A expressão da questão social ela se manifesta de diversas formas, as conjunturas, né, sociais, os arranjos que existem aí, muitas crianças residem com os avós, tem uma criação,
depois, né, está com os pais, ou então estão com os pais e é aplicada uma medida de proteção, e aí vai para uma unidade de acolhimento, ou vai realmente para uma família extensa, né? Então, não tem como a gente medir, porque é muito, muito rotativo essa questão da expressão da questão social que vem a vulnerabilidade atrelada a ela. Não sei se eu respondi. Sim. Tem uma outra aqui dele que foi assim: quais sugestões ou cobranças eu deveria levar para o CMDCA local sobre a interação com a sociedade civil e a rede? Quais sugestões ou cobrança eu deveria levar para o CMDCA, né, local, sobre a interação com a sociedade civil e a rede? Seria sugestão de quê? De fortalecimento, né? Se for sugestão de fortalecimento, você pode provocar o CMDCA, né? Não sei se você faz parte, eu já estive presidente por 2 mandatos do CMDCA também. Você pode provocar para tentar ver que se eles provocam também, né, o CMDCA, a Câmara de Vereadores, para fazer uma audiência pública, o próprio CMDCA pode fazer um fórum e aí convidar todos para essa interação, para esse fortalecimento, o próprio CMDCA juntar o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, chama um conselheiro tutelar, chama alguém da educação, da saúde. O sistema de garantia de direito da criança e do adolescente é um sistema, eu acho que quase unificado, né? Então, que todos eles precisam estar em consonância para que aquele direito seja realmente protegido. Então, você pode está trazendo essa sugestão para o CMDCA. Né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um conselho que ele tem esse poder, né? Porque é ele quem fiscaliza. Então, se a oferta não está satisfatória e se essa não satisfação ela tiver algo relacionado à fragilização da rede, o CMDCA pode sim provocar, pode sim desenvolver ações e aí existe uma imensidão de ação, seja uma roda de conversa, seja um café da tarde com o CMDCA e pedir que todos possam estar participando. Mas nem todos participam, mas de 20 atores de uma rede intersetorial, 10 estiverem presentes, então você já fortalece ali 10 pessoas, 10 profissionais que vêm fortalecer a rede intersetorial. Tá certo? Tem mais alguma? Tem Estelinha que levantou a mão. Pronto, pode falar. Não, era só para pincelar isso aí que você fala da questão da... Eu sou assistente social, formação também, né? Da questão da intersetorialidade, pensando ali numa horizontalidade de atuação, que assim, ainda é muito difícil a gente alcançar, enquanto organização social, uma horizontalidade da questão do atendimento. Então, vou te dar um exemplo. A gente identificou um risco social numa família, né, em conjunto com o Conselho Tutelar a gente atuou e a criança foi acolhida, e quando foi para o júri, né, que convocou toda a rede intersetorial, e nós durante 3 anos atuamos com essa criança, assim, com várias questões de abuso sexual que a gente já tinha encaminhado para o Conselho Tutelar, para o CREAS, e a rede não tinha entrado até então, e até pela questão de vínculo, né, isso aconteceu dentro da instituição, né, com a psicóloga, enfim, e quando a gente chegou lá, o Ministério Público falou que nós não éramos, não é que ela usa a palavra, protagonistas, nós éramos coadjuvantes, então quem tinha que falar era a rede socioassistencial, então eles deram a voz para o Conselho Tutelar e para o CREAS, e eu e as técnicas ficamos caladas, e aí eu deixei que o mesmo problema viesse à tona, porque o CREAS e o Conselho Tutelar não sabiam falar do caso, e aí tiveram que me devolver. E aí eu falei, sabe o que acontece? Vocês colocam a organização social como o último biscoito ali do pacote quebrado e pisoteado, mas na verdade quem faz todo o atendimento, infelizmente, eu sei que você trabalha no equipamento de alta complexidade, mas infelizmente as organizações quem fazem os vínculos com essas famílias, entendeu? Não é o equipamento. Quando chega no equipamento é porque já
possivelmente esses vínculos já estão esgarçados. Então, eu acho que a gente encontra muita dificuldade ainda de se sentir valorizada, assim, né? O nosso trabalho acaba sendo muito esvaziado, escamoteado, pensando que a gente não tem técnica, né? E quando a gente chega ali, de fato, para a discussão de um assunto, eu vejo isso, inclusive, em pré-conferências e conferências, a gente nunca tem a voz, assim, é muito difícil a gente conseguir ter a voz. Isso é uma coisa que eu queria trazer. E a segunda coisa que eu vou trazer como boa prática que a gente faz aqui na ONG, a gente tem um memorial de fluxos de atendimento. Então, por exemplo, chegou uma criança como essa, né, que já tinha reincidência na questão do abuso, né, a mãe não afastou o agressor do lar e tal, qual é o fluxo, né? E aí a gente desenha, de fato, um fluxo e isso é arquivado. Então, a gente tem um memorial, então, independente de se trocar o assistente social ou não, a gente tem aquilo ali como memorial mesmo, que ele pode resgatar, pô, mas será que já teve um caso parecido, né? A gente só faz a supressão dos nomes, já teve um caso parecido, então desse jeito foi melhor, né? Então, de repente, não vai direto pelo Conselho Tutelar, né? Porque a gente sabe que também é um outro órgão problemático, né? Que tem algumas questões, vai direto para o Ministério Público, ou então não, vamos para a delegacia. Então, a gente faz, assim, alguns movimentos e deixa registrado para que, independente, para que essa inteligência não vá embora com a técnica, né? Ela fique na instituição. É isso. Perfeito, né? Concordo com suas falas, né? E aí, né, não é justificando, mas só falando um pouco mesmo sobre essa desvalorização, né, das OSC. O que acontece? Em partes é culpa de algumas OSC que acaba não ofertando o serviço como é para ser e acaba fragilizando as demais que ofertam realmente de forma bacana, né? E acaba que umas pagando pelas outras. Por que eu digo isso? Eu encontro diversas, né, aí no meu campo de assessoria, diversas OSC que me procuram dizendo que oferta o serviço de convivência. E aí, quando eu peço para estruturar o serviço de convivência que ofertam, aí a gente só oferta coral, e aí esse coral está mais voltado para a religiosidade, né? Então, a gente também precisa fortalecer a missão de cada OSC e dizer, não, a gente oferta realmente o que a política de assistência social preconiza nas suas normativas, né? Então, isso acaba, eu digo, porque assim, eu defendo muito as OSC, inclusive defendo aqui no estado do Ceará, porque eu já ouvi essas falas de diversos colegas, né, que hoje são técnicos que fazem monitoramento aí nos 184 municípios do estado, né? E acaba que isso desvalorizando as OSC que de fato faz o trabalho certinho, né? Então, assim, CREAS também é falho, né? Porque isso vai muito além da unidade. Isso vai do fazer profissional, da organização, né? Do compromisso com o serviço, né? Então, quando você fala do Conselho Tutelar, a gente também tem muitos gargalhos com o Conselho e muita divergência de visões, porque às vezes a gente acha que o Conselho está mais para julgar do que para proteger. Às vezes eu tenho um pouco essa visão, não sei se é uma visão só minha. E aí, o trabalho social com família nas unidades, ele é pela família, porque a matricialidade ela é sociofamiliar. Né? Então, a gente precisa trabalhar, enquanto o menino está na unidade de acolhimento, o CREAS, o CRAS, a saúde, o Conselho Tutelar estão trabalhando a família que ficou no território para saber se na audiência concentrada, que foi o que não deram voz a vocês, existe a possibilidade ou não de retorno para essa criança. Se essa criança, se a família já está pronta, se a família pode ainda ficar pronta ou se a gente vai solicitar uma DPF para essa criança e aí vai ser aplicada a destituição do poder familiar dessa criança, né? Então, mas para que tudo isso chegue de forma correta, eu preciso fazer o meu trabalho de acompanhamento familiar com rotina, né? Não é ir fazer, o menino passou um ano
na unidade de acolhimento, enquanto a família no território recebeu uma visita, porque foi provocada pelo Poder Judiciário, porque queria um relatório para ter uma decisão na audiência concentrada, né? Então, isso realmente é fragilização na rede que vem aí prejudicando uma vida, uma família, né? Porque a gente precisa acabar com essa cultura de que só quem salva vida é a política de saúde. Não, nós também salvamos até mais vidas do que a política de saúde. Então, se eu não tenho isso, eu, enquanto assistente social da unidade CREAS, se eu não tenho essa concepção, provavelmente eu não vou fazer um trabalho eficaz perante ali as minhas atribuições. Né? Então, parabéns aí, né? E vocês fizeram realmente correto, e que bom que depois vocês disseram à rede, né? Se vocês realmente, em outras palavras, se vocês acompanhassem e conhecessem a realidade, isso não teria acontecido. A gente realmente precisa também ter essa fala e essa conversa com a rede. Mais alguém? Beatriz? Não. Agora o pessoal, ele... Peraí, rapidinho. Bom, estão agradecendo, né? Ele, na verdade, está te elogiando, disse que é excelente, obrigada pelos esclarecimentos. A Elane falou maravilha. O André falou que a sua fala é muito importante. A Cláudia disse que gratidão pela partilha. Então, eu só tenho mesmo que te agradecer, Jailma, por esse momento doado a gente, né? Por estar fortalecendo aí a nossa rede socioassistencial. Agradeço muito pelo seu tempo, pelas suas, pelo seu compartilhamento, pela sua experiência, né? Que tudo que foi desenvolvido aqui hoje, a Capemida Social, ela só tem mesmo a agradecer. E agradeço a todos também, né? Que estiveram aqui presentes, disponibilizaram um pouquinho do tempinho de vocês para conhecer um pouquinho mais sobre a rede socioassistencial. Alguém quer falar algo? Ninguém, gente? Temos só 5 minutinhos, hein? Então, eu, assim, posso né? só, eu posso só deixar uma dica para o colega que pediu o indicador de vulnerabilidade? Porque é um conjunto de indicador muito recente, não sei se a Jailma já conhece, né, porque ele é muito recente mesmo, mas acho que ele está no CRAS, então talvez ela tenha acesso, que é o IVCAD, né, que é do Observatório do CAD Único. Você entra no Google Observatório do CAD Único, e aí você consegue entrar no índice de vulnerabilidade do CAD Único por qualquer município que seja coberto por CRAS. Então todo o Brasil, você coloca lá a filtragem pelo município e você consegue identificar quais são as vulnerabilidades daquele território em específico, né? Você consegue ver, então ele é dividido em 6 pétalas, assim, né? Acho que é trabalho e renda, cuidados, educação e tal, e aí eles conseguem acessar quais são as principais vulnerabilidades daquele território. Só para deixar... Obrigado pela dica. Eu vou escrever aqui no chat. E a rede socioassistencial privada tem acesso também a esse... Ele é liberado, e ele é bom porque ele é atualizado mensalmente pelas técnicas do CRAS, então isso está sempre atualizado. Perfeito, gratidão aí. E aproveitando, eu não iria falar, não estou aqui mais para aprender, né, junto com o nosso assistente social do SECOM. Já atuei também no controle social, né, no município de Salvador, em alguns conselhos, inclusive de assistência social, e nossa gratidão, tá? A nossa palestrante, né, esqueci o nome agora, sou muito ruim de nome, Jailma, né, pelo conhecimento, e para nós, além da formação muito importante, mas também a vivência toda dela no SUAS, né, e diretamente nos equipamentos, também no espaço do controle social, muito enriquece a gente, né, que faz parte da rede, e falo aqui como representante da sociedade civil, né, que está ali na ponta, junto com
com as OSCs e conhecendo também a realidade de algumas outras OSCs aqui de Salvador. Então, é muito gratificante para a gente todo o conteúdo e a sua experiência que é trazida nesse momento aqui de capacitação. E parabenizar a Capemisa, né? Temos aí o FEMES, que tem viabilizado para a gente, o nosso fórum tem fortalecido a nossa rede, trazendo essas oportunidades, né, de percurso formativo. A nossa gratidão ao companheiro Rodrigo, todos que fazem aí o fórum e a Capemisa Social, por ter sido esse instrumento facilitador do nosso trabalho. Tá? Gratidão. Eu que agradeço, Ivan. Muito obrigada. Só lembrando a vocês, gente, agora no próximo dia... Rapidinho, deixa eu encontrar. 21, se não me engano. 21, isso mesmo, segunda-feira, Ivan tá ligado. Teremos aí o nosso percurso formativo. Agora só, gente, esse percurso formativo vai ajudar vocês a captar recursos, a construir projetos, então é muito bom, tá? Que vocês se inscrevam, é de extrema importância. O tema dele é IA para a inclusão e o terceiro setor. Então, as inscrições estão abertas. Eu coloquei aqui no chat o Instagram da Jailma, certo? Quem quiser seguir ela, pode seguir ela. Ela fornece muitas dicas lá. Vai ajudar muito na evolução, né, do trabalho da nossa rede. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Ó, terminamos no tempo certinho. Pronto, obrigada a todos, né? E Grande obrigada, abraço. Beatriz. E abraço aí. Precisando, estamos à disposição. Agradeço. Até mais. É.